Bom dia. Bom dia. E nós vamos comentar algumas passagens do Novo Testamento. E nós começamos uma passagem que está na carta de Paulo aos Coríntios. E Paulo escreve: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Nós ficamos imaginando que Paulo, quando escreveu esta carta, ele não tinha toda a liberdade que ele escrevia. Nem mesmo os habitantes da cidade de Corinto, os cristãos, ou os habitantes das colônias romanas. Eles queriam liberdade, eles lutavam pela liberdade, mas nós acreditamos que a liberdade de todas aquelas criaturas não era uma liberdade absoluta, era uma liberdade relativa. Mas e nós hoje? Nós. Não está ligado. Mas e nós? Nós possuímos liberdade? Vocês possuem liberdade? Na realidade nós pensamos que sim. Mas nós acordamos hoje cedo, tomamos o café. Café, pãozinho, margarina, né? Mas vocês plantaram aquele café? Não plantaram café. Nem fizeram aquela margarina, nem fizeram o pão. A maioria de todos nós não fez a roupa que nós estamos usando. Ou seja, nós não temos liberdade absoluta. A nossa liberdade, igual no passado, é uma liberdade relativa. Nós precisamos do próximo. Nós usamos o próximo, mas muito mais do que nós imaginamos. E essa nossa convivência com o próximo é uma convivência que nós precisamos muitas vezes relembrar constantemente. Necessitamos do próximo, sim. Nós não teríamos a vida, o padrão de vida que nós temos, se não fosse as outras criaturas. Então, quando Paulo nos fala de liberdade, nós percebemos que esse conceito de liberdade, ele varia muito. Muitas pessoas acreditam que a liberdade vai depender das leis. Ou seja, se as leis forem boas, nós teremos liberdade. Eu diria que a nossa liberdade, na realidade, são apenas direitos e deveres. Isso sim. Algumas outras pessoas acreditam que não basta você ter lei perfeita, você precisa de uma justiça perfeita. Mas, se recordarmos os ensinamentos de Jesus, quando ele falava da nossa relação com o próximo, ele pregava que nós devemos respeitar o próximo, amparar o próximo, apoiar o próximo, mesmo porque nós precisamos dessas criaturas. Mas em seguida Paulo fala assim, olha: mesmo todas as coisas me sendo lícitas, nem todas convêm. Também é isso que acontece conosco. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós escolhemos o que é bom, escolhemos o que é ruim. E todos nós temos condições de escolher o bom e o ruim. Nós sabemos o que é correto e o que está errado. Nós sabemos o que nos auxilia no nosso crescimento e sabemos o que nos atrapalha. Então esse livre-arbítrio é aquela propriedade que nós possuímos de conscientemente prepararmos o nosso futuro. Hoje é o que nós estamos fazendo. Estamos preparando as condições da nossa próxima reencarnação. Estamos preparando as condições em que vamos vivenciar quando do nosso retorno ao mundo espiritual. Se nós soubermos preparar, as nossas condições serão boas. Se nós não soubermos, não serão tão boas assim.
mas ele torna a dizer novamente que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Aí ele já está falando da consciência. E cada um de nós carrega a consciência. É aquele juiz que nos julga em todos os atos que realizamos. Acredito que todos nós já fizemos algumas coisas que de repente nós escutamos lá dentro aquela vozinha nos alertando: ó, isso que você fez não foi bom, foi péssimo, vê se não repita mais. Algumas outras vezes é exatamente o contrário. Aquela vozinha lá de dentro nos fala: puxa vida, isso que você fez foi muito bom, que ótimo. Acontece isso com vocês? Isso é bom, né? Então essa voz que nós carregamos conosco é o nosso juiz, ou a nossa consciência. Queiramos ou não, essa consciência se faz presente em tudo o que nós realizamos. Então nós percebemos que esta passagem aqui na carta de Paulo aos Coríntios nos alerta sobre muitas coisas. Nós podemos dizer, por exemplo, que as drogas, as bebidas, o cigarro, isso aí é lícito, perfeitamente lícito. Convém? Não. Não convém de maneira nenhuma. Mas nós temos o livre-arbítrio de fazer a escolha. Da mesma maneira, nós podemos cultivar a inveja, os ciúmes, a mentira. É lícito? Perfeitamente lícito. Edifica? Não. Exatamente ao contrário. Só nos atrapalha, só nos puxa para baixo. Bem, vamos então para uma outra passagem também de Paulo. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, em determinado trecho ele diz assim: irmãos, orai por nós. Puxa, mas Paulo precisava pedir que orassem por ele? Por que não? Paulo tinha uma missão das mais difíceis pela frente. Quando ele escreveu esta carta, ele estava na cidade de Cesareia preso. É claro que ele podia se locomover dentro do palácio onde ele se encontrava, dentro da casa ali do governador romano, mas ele não podia sair. Então ele tinha uma liberdade vigiada. E ele sabia que seria conduzido a Roma para ser julgado pelo imperador. E aí ele escreve: irmãos, orai por nós. E aí nos lembramos que a oração que nós deveríamos cultivar inúmeras vezes durante o dia, e que infelizmente parece que nós nos esquecemos, a maioria das criaturas fazem 2 orações por dia: a hora que levanta e a hora que deita. É assim com vocês? Não? Que bom, né? Mas aí nos ficamos lembrando, a hora que a pessoa acorda, que ela faz a primeira oração, ela está mais dormindo do que acordada. A concentração dela é pequenininha. A hora que ela vai dormir, que ela faz a segunda oração, novamente ela está mais dormindo do que acordada. A oração outra vez é pequenininha. E as pessoas muitas vezes procuram fazer uma oração longa. Parece que elas querem convencer o mundo espiritual de alguma coisa. Mas nós não temos necessidade de convencer ninguém. A nossa oração ela vai chegar ao nosso anjo guardião, que sabe exatamente o que nós precisamos, sabe exatamente das nossas dificuldades. Então essa oração deve ser um diálogo bastante curto, exatamente o tempo que demora a nossa concentração. Não vamos ficar imaginando que nós conseguimos uma concentração de 2 minutos, por exemplo. Monge tibetano agora, 2 minutos de concentração. A nossa concentração, pessoal, ela vai chegar a 30 segundos e olhe lá. Então a nossa oração deve ficar dentro do nosso período de concentração. Coisa muito rápida. É o tempo de nós mentalizarmos o nosso anjo guardião e de conversarmos, mantermos um diálogo com esse anjo guardião. Agora, se a prece é tão boa assim, então eu preciso realizar essa prece diversas vezes por dia.
Ela vai ser curtinha, mas vai ser um monte de vezes por dia. 10 vezes, 11, 20 vezes. Nós fazemos isso sem problema nenhum. A hora que sentamos para fazer a refeição, 10 segundos você faz uma prece. Terminou a refeição, você faz de novo. Vai começar uma atividade, você faz a prece. Então a prece, ela serve para muitas coisas. Entre elas para louvar, para agradecer, para pedir. Quando nós falamos louvar, nós precisamos lembrar que nós temos alguma dificuldade em compreender a existência de Deus. Aliás, nós temos muita dificuldade, né? Quando você compreende perfeitamente Deus, olha, compreender não, eu sei que Deus existe, mas eu não compreendo. Algumas perguntas que eu tenho a respeito de Deus ainda não têm resposta. Está faltando conhecimento para todos nós e está faltando alguma coisa que não nos permite resposta a todas as indagações que nós fazemos. Mas eu sei a respeito de Deus por aquilo que Ele faz, as obras que Deus realiza, o que nós encontramos no nosso mundo. Então nós precisamos fazer a prece louvando a Deus para mostrar a Deus que nós sabemos da sua existência e nós sabemos da sua grandeza. Agora, uma coisinha interessante quando nós fazemos a nossa prece, e Jesus já recomendava, quando você for fazer a prece, se você tiver alguma coisa contra alguém, você primeiro perdoa essa pessoa, ou você pede perdão do que você fez de errado, depois você faz a prece. Eu diria que nós precisamos principalmente nos arrepender do que fizemos de errado. Pronto, é o bastante para nós entrarmos em contato com os amigos espirituais. Mas existem algumas coisas na prece que nós precisamos lembrar. Prece é uma coisa extraordinária, e eu vou lembrar só uma delas. De vez em quando a gente lê a respeito da prece e diz assim: a prece, ela suaviza o nosso inconsciente. Como é que é isso de suavizar inconsciente? É uma coisa muito simples. Nós temos na nossa memória o que nós chamamos consciente e o que nós chamamos de inconsciente. Pronto. Nós temos também alguma dificuldade de saber o que é consciente e o que é inconsciente. Mas o consciente são aquelas recordações recentes, coisa que eu fiz ontem, a semana passada. À medida que o tempo vai passando, os atos que eu realizei, eles vão saindo do consciente e passam para o inconsciente. Já é uma memória mais distante. Nesse inconsciente está gravado o que eu fiz lá no passado distante, está gravado o que eu fiz em outras reencarnações. Nada se perde. Está tudo gravado na minha memória integral, ou no que nós chamamos de inconsciente. Agora, nós fazemos aquela perguntinha bem simplesinha, né? O que nós fizemos lá no passado? Será que fizemos mais coisas boas ou fizemos coisas ruins? Olha, eu diria que nesta encarnação nós fizemos mais coisas boas do que ruins. Na anterior, com certeza nós fizemos mais coisas boas do que coisas ruins. Mas e nas outras? E nas outras? Se nós estamos num processo evolutivo constante, é claro que lá no nosso passado nós fizemos coisas terríveis. E isso tudo não se apagou ainda. Está gravado lá no nosso inconsciente. E algumas vezes esse inconsciente se faz presente na nossa vida. Então, atualmente, nós algumas vezes passamos por transtornos que diz respeito a um passado distante, mas que nos alcança e que causa muito sofrimento, muitas dores. Então, quando eu digo que a prece suaviza o nosso inconsciente, isso quer dizer que quando nós fazemos a prece, aquelas ações que não foram muito boas lá do passado, elas são suavizadas, elas vão suavizando, vão suavizando. Então a minha prece, ela vai deixar o meu inconsciente muito mais tranquilo,
vai apagar aquelas arestas que muitas vezes nos traz sofrimento, nos traz a dor. Então nós precisamos sim, constantemente, fazer a prece. Lembrando sempre que a prece ela atinge primeiramente aquele que faz. Todo mundo que faz a prece é a primeira pessoa beneficiada. Tá bom, pessoal? Vamos ver uma outra passagem então? Essa passagem aqui eu também gosto muito. Está no Evangelho de João. Jesus, quando foi preso, ele foi interrogado pelos judeus. E Jesus se declarou que ele era o Messias. Ele era o enviado de Deus. Aquele que todos estavam esperando. Mas é claro que os judeus não acreditaram. Eles queriam provas. E Jesus então disse aos judeus que as obras que ele fazia em nome de Deus, essas obras testificavam a sua atuação. Então Jesus ele não tinha carta de apresentação para mostrar aos judeus. Ele não tinha nenhum título, a tradição não mostrava Jesus como o Messias, ele não tinha diploma, ele não tinha coisa nenhuma. Ele não tinha o que nós carregamos hoje, é currículo. Ele não tinha. Jesus não tinha, simplesmente o que ele tinha, as obras que ele tinha feito. E essas obras, o que é realmente que Jesus tinha feito? Que ele falava, não, as minhas obras mostram a minha atuação. Olha, são os ensinamentos que ele trazia para o povo e os prodígios que ele tinha realizado. Só isso era a apresentação de Jesus. E que nós sabemos, não foi aceita pelo povo judeu. Mas hoje, nós percebemos aqui no mundo material, que a situação, algumas vezes, não mudou muito, não. Eu que passei pelo interior do estado de São Paulo, em cidades pequenas, eu sei que nessas cidades ainda vale a tradição, ainda vale os títulos, ainda vale os bens materiais. São pessoas que conduzem os destinos daquelas pequenas cidades. E isso não mudou de maneira nenhuma. Agora, é claro que nós, no nosso mundo material, nós ainda precisamos dessas famílias. Muitos espíritos reencarnam nessas famílias, principalmente para corrigir o orgulho que ainda carregam. Eu sempre me lembro um fato interessante. Quando eu era jovem, e nós tínhamos um grupo de jovens, e nós sempre íamos jogar bola. Mas nós tínhamos um companheiro que ele fazia parte de uma dessas famílias tradicionais. E quando esse companheiro estava conosco, a gente tinha que ir para bem longe da cidade para jogar bola. Porque a família desse companheiro não queria que ele jogasse bola. Ele não podia jogar bola. Família tradicional, ele tinha que jogar polo. Mas ele não queria jogar polo, ele queria jogar bola. Mas aí então, a gente se reunia e ia com ele para bem longe, para jogar bola, para ninguém ir lá perturbar, né? Mas nós encontramos no Evangelho uma passagem que está no capítulo 2, que se chama Mensagem de uma Rainha de França. Vocês já leram essa mensagem? Vocês procuram no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2. É uma mensagem extraordinária. Uma pessoa que passou pelo nosso mundo, foi rainha de França, fala, puxa vida, mas foi uma pessoa muito importante, realmente foi muito importante. E essa pessoa, ela acreditava que ela chegava no mundo espiritual e ia continuar tudo da mesma maneira. Na realidade, se modificou tudo. Ela chegou no mundo espiritual e percebeu que a evolução moral que ela possuía era muito pequena. E isso não levou a nossa rainha para uma região de muita felicidade, exatamente ao contrário. Ela percebeu também que muitas pessoas, que ela julgava pessoas inferiores, lá no mundo espiritual, ocupavam posição muito superiores à dela. Então ela nos traz essa mensagem para nos mostrar que nós precisamos nos preocupar muito com a evolução moral.
e não ter essa preocupação enorme com tradição, com título, com diploma, com coisas que dizem respeito ao nosso mundo material. Mas nós também temos uma outra mensagem de Adelaide Margarite Gossi. Essa vocês não ouviram não, né? Não? Alguém já? Não? Essa aqui não é muito conhecida não. Está no livro Céu e Inferno. Mas essa mensagem aqui é uma coisa extraordinária. Essa pessoa simplesmente passou pelo nosso mundo, sofreu muito, se preocupou muito com o próximo, aliás, fez muito com o próximo. Uma pessoa que desde os 11 anos de idade trabalhou como empregada doméstica, de repente os patrões perderam tudo, ficaram na miséria, e ela foi trabalhar para cuidar dos patrões, aqueles que eram seus patrões. Ela se casou e continuou cuidando daquela família. Então foi uma vida dedicada ao próximo. E essa pessoa desencarna, vai para o mundo espiritual e manda essa mensagem. Não é nem muito extensa essa mensagem, mas o que eu retirei dessa mensagem é que essa pessoa, Adelaide, ela iria reencarnar. Muito bem, vai reencarnar em um mundo sem dor. Pronto, só isso. Ia reencarnar em um mundo sem dor. Logicamente não é no nosso planeta Terra. E logicamente também não é num mundo de regeneração. Ela ia reencarnar num mundo superior ao nosso e superior ao mundo de regeneração. Ela, naquela existência em que ela se preocupou muito com o próximo, ela deu um salto de qualidade muito grande. Então, nos lembramos que realmente aquilo que nós fazemos, aquilo que realizamos, é que mostra a nossa situação. Bom, pessoal, vamos ver, essa aqui eu também, olha que beleza. Essa está no Evangelho de João. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Logicamente, quando nós lemos essa passagem, o que nós imaginamos? Andai enquanto tendes luz, que é para a gente andar durante o dia, para não sair durante a noite, que a noite é muito perigosa. Aliás, a nossa cidade, alguns bairros são muito escuros, né? Vocês já viram, já repararam nisso? O meu bairro, por exemplo, onde eu moro, é escuro demais. E não é só o meu bairro, não. Existe um monte de bairro por aí, mais escuro ainda. Então você, quando sai, hoje, você tem que tomar cuidado com a noite. A noite é tudo escuro, e é exatamente durante a noite que ocorrem situações terríveis. Sem contar que durante a noite nós dormimos e muitas vezes recebemos visitas indesejadas. E aí você acorda no outro dia, cansada, teve pesadelos a noite toda. Mas nós podemos também entender que Jesus, quando disse essa frase, ele estava dizendo que é para nós aproveitarmos a nossa situação de encarnados. Andai enquanto você está encarnado. Faça alguma coisa enquanto você passa pelo mundo material. Depois fica muito difícil. Aliás, nós voltamos exatamente no mesmo ponto. Encarnados, preparamos a nossa próxima reencarnação ou o nosso retorno ao mundo espiritual. É uma oportunidade extraordinária de nós cuidarmos da elevação do nosso espírito. Mas ele pode estar dizendo também que é para nós andarmos enquanto nós temos saúde. Pois é, nós podemos fazer muita coisa enquanto temos saúde. Podemos nos locomover, podemos buscar o próximo, auxiliar o próximo, visitar instituições, visitar pessoas. De repente você perde a saúde e você vai ficar dependendo de outras pessoas. Então, enquanto nós temos saúde, nós devemos aproveitar a oportunidade. Ou podemos dizer também que Jesus aqui está nos lembrando que nós somos criaturas com milhares de anos, centenas de reencarnações, muitas delas no nosso planeta Terra, e que nós temos um passado, temos um presente, mas principalmente nós temos um futuro. No passado,
nós não sabemos exatamente o que nós fizemos. Aliás, é ótimo o esquecimento do passado. Vocês gostariam de saber como é que foi o passado de vocês? Gostariam? Eu não quero saber do meu, não. Com toda certeza, o meu passado não foi muito bom. Se ele tivesse sido bom, eu não estaria aqui no mundo de provas e expiações. Já que eu fui conduzido para esse mundo de provas e expiações, é porque eu tenho algum reajuste para fazer perante a justiça divina. Certamente não foi um passado dos melhores. O meu presente é a oportunidade de eu fazer determinadas correções na minha caminhada evolutiva. É isso que todos nós estamos fazendo. E o futuro? O futuro, todos nós sabemos. O nosso futuro será brilhante, será extraordinário. Nós seremos espíritos de luz. E um dia seremos espíritos puros, grandes auxiliares de Deus na condição do universo, na condução do universo. Olha que coisa extraordinária. Mas esse futuro... Não, o futuro não está assim tão distante, não. O que acontece é que nós precisamos trabalhar para esse futuro. Buscar fazer alguma coisa para que esse futuro não demore tanto. Ele vai chegar, nós seremos espíritos de luz? Nós seremos espíritos de luz. Queiramos ou não. Se nós quisermos, vai ser mais rápido. Se nós não quisermos, vai demorar mais. Então nós temos a chance da escolha. Agora nós temos duas passagens que estão no Evangelho de Mateus. Mas antes de nós comentarmos essas duas passagens, nós vamos fazer uma pequena recordação do Evangelho. Nós sabemos que Jesus, nos seus últimos 6 dias, ele passou na região de Jerusalém. Durante a noite ele dormia em Betânia, na casa de Lázaro, e durante o dia ele ia para Jerusalém ensinar dentro do templo de Salomão. É claro que ele ia de Betânia para Jerusalém andando, o que não é uma distância muito grande, 3, 4 quilômetros. No meio de Betânia e Jerusalém, o Monte das Oliveiras. Então ele saía de Betânia, subia o monte, descia e já estava em Jerusalém. De tarde, ele fazia exatamente o caminho inverso. Em Jerusalém, ele ensinava no templo o dia todo. Mas na quinta-feira à noite, ele fez um jantar, ou ele participou de um jantar junto com os apóstolos. Jesus e os 12 apóstolos presentes fizeram o que nós chamamos a última ceia. Quando terminou a última ceia, Jesus lavou os pés dos apóstolos, passagem que nós também conhecemos, e depois ele queria ir para o jardim do Getsêmani para fazer suas orações. Jesus estava assim muito triste. Ele sabia que dificuldades enormes lhe esperavam. Ele sabia disso. O seu martírio ia começar naquela noite. Ele passava nesse jantar como se fosse uma despedida. Ele iria retornar muito breve ao mundo espiritual. Então, ele queria ir para o jardim. O jardim, ele fica ali no pé do Monte das Oliveiras, e era realmente um jardim. Algumas pessoas chamavam de horto. Era uma região muito bonita, muito bem cuidada. E Jesus, ele ia sempre ali no jardim do Getsêmani para fazer as suas orações. Mas ele reuniu os apóstolos e ele disse para os apóstolos: olha, todos vocês esta noite se escandalizarão por mim. Todos vocês sentirão vergonha de mim. Todos vocês vão me renegar. Aí Pedro não gostou. Ele falou: mestre, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. E Jesus falou assim para Pedro: esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Bem, nós sabemos que no Getsêmani, quando Jesus chegou no jardim, ele foi fazer as suas orações, então ele pediu aos apóstolos que aguardassem um momento e ele ia se retirar um pouquinho. E ele levou com ele Pedro, João e Tiago. Pedro, João e Tiago. Jesus
se afastaram dos outros apóstolos. Depois que eles se afastaram um pouco, Jesus falou: agora os 3 ficam aqui, me esperam aqui que eu vou, um pouquinho mais adiante eu vou fazer as minhas orações. E vocês ficam vigiando. E Jesus foi, e depois de um certo tempo, ele volta, e os 3 estavam dormindo. Não vigiaram coisa nenhuma. Pedro, João e Tiago estavam dormindo. Bem, a terceira passagem que nós precisamos lembrar é depois que Jesus foi preso, realmente todo mundo se afastou. Você não encontrava mais apóstolos, não encontrava ninguém, sumiu todo mundo. Mas Pedro resolveu seguir Jesus de longe para ver o que acontecia. E Jesus foi conduzido para a casa do sumo sacerdote. E Pedro foi atrás. E quando chegou na casa, Jesus, claro, foi para dentro da casa e Pedro ficou do lado de fora, vendo o que acontecia. E enquanto ele estava ali fora, aguardando, aí chegou um criado da casa do sumo sacerdote e perguntou para Pedro: mas pera, você é galileu, você é da Galileia, você estava com Jesus também, o que você está fazendo aqui? E aí Pedro: não, nem conheço Jesus, nem sei quem é Jesus. Você está enganado, eu não conheço Jesus não. Mas aí Pedro desconfiou que ele estava chamando a atenção e ele resolveu ir saindo devagarinho. Então ele foi se afastando. Mas quando ele chegou no vestíbulo, ali na saída da casa, um outro criado se aproximou e falou a mesma coisa: mas você é amigo de Jesus, você também é discípulo de Jesus, o que você veio fazer aqui, o que você quer? E Pedro novamente falou: não, eu não conheço, não sei de quem você está falando, não conheço Jesus nenhum. Aí chegou um terceiro criado, e esse criado ele chega e fala: não, você é da Galileia sim, a sua voz denuncia. E nós sabemos que quem morava na Galileia falava com um sotaque completamente diferente de quem morava na Judéia. Então era só a pessoa conversar um pouquinho e esse aqui, ó, é da Galileia. Foi o que aconteceu. Então o criado chegou: você estava com Jesus sim, eu vi você lá no templo de Salomão junto com Jesus. E Pedro novamente: não, mas eu não sei quem é Jesus, eu não conheço Jesus. Quando Pedro, pela terceira vez, ele nega conhecer Jesus, o galo cantou. Então nós percebemos que essas passagens realmente nos traz assim uma lembrança. Bem, mas vamos voltar a Mateus, o Evangelho de Mateus. Ele diz assim que Pedro, João e Tiago, eles estavam dormindo quando Jesus volta. Os 3 estavam dormindo. Então Jesus simplesmente olhou para os 3 e falou: mas vocês não puderam velar nem uma hora? Vocês não puderam permanecer acordados nem uma hora enquanto eu fazia minhas orações? E nos lembramos aí que a missão de Jesus, ela foi planejada durante muitos séculos. A programação reencarnatória de Jesus, ela foi planejada durante um período muito longo. Diferente da nossa, que a gente demora às vezes 50, 100 anos para fazer uma programação reencarnatória no mundo espiritual. A de Jesus demorou séculos. Aqueles que eram seus apóstolos eram criaturas preparadas para o desempenho da missão. Foram criaturas escolhidas a dedo. Criaturas de evolução moral extraordinária. Foram preparados no mundo espiritual para o desempenho da missão. Todos eles. E a gente ficava pensando: puxa vida, esses homens preparados, esses homens escolhidos, quando chegou na hora decisiva, eles dormiam. Eles estavam dormindo. A gente se lembra que a missão de Jesus, ela não terminou ainda não. Se alguém está achando que com a morte de Jesus a sua missão chegou ao fim, não chegou não. Jesus continua procurando discípulos, de preferência que estejam preparados.
E Jesus aguarda pacientemente que cada um de nós possa se transformar em um de seus discípulos. Só que aqueles discípulos iniciais, eles adormeceram no momento crucial. E nós, que queremos ser discípulos de Jesus, será que nós também não estamos adormecidos enquanto passamos pelas nossas dificuldades no mundo material? Ou será que nós estamos perfeitamente acordados, praticando todos os ensinamentos de Jesus? É claro que tem muita gente que dorme, né? Aquele que dorme, com toda certeza, ele não cumpre a sua missão, não. E mais uma coisinha interessante, sabe? Quando a gente fala que tem pessoa que passa pelo nosso mundo e que dorme, não tem nada a ver com aquela pessoa que dorme durante uma palestra numa casa espírita. Não tem nada que ver, isso é outra coisa. Dentro da casa espírita, dentro de templos católico, protestante, sempre tem o pessoal que dorme. Mas por que essas pessoas dormem? Talvez elas estejam cansadas, passou aí, sei lá, trabalhou muito, então está cansada, dorme. Talvez quem está fazendo a palestra tem aquela vozinha chata que dá um sono danado, né? E a pessoa acaba dormindo. Mas o que acontece muitas vezes é que os amigos espirituais dessa pessoa não querem que ela escute a palestra. Uma maneira deles não deixarem que ela escute a palestra, fazer com que ela dormisse, provocar o sono nessa pessoa. Aí ela vai acabar dormindo e vem para a casa espírita e ponto final. Não houve palestra nenhuma. Mas nós precisamos considerar então que a pessoa que está aqui hoje, ela tem sono. É claro que ela tem que lutar contra o sono, mas ela não pode desistir. Ela tem que ser persistente. Vai chegar uma hora que esses amigos espirituais vão deixar de influenciá-la para que ela permaneça dormindo durante uma palestra. Aliás, eu tenho uma historinha que eu gosto de contar sempre, para a gente perceber que esse problema de dormir, muitas vezes a gente confunde muito. Então eu lembro que quando eu morei em Brasília, um determinado período, nós tínhamos um grupo mediúnico, e quando a gente se reunia toda semana, nós tínhamos um companheiro que ele sentava aqui, começava a oração e ele dormia. Quando fazia a oração final, ele acordava. E esse companheiro, que se chamava Pedro, ele vinha com a esposa. Enquanto ele dormia, a esposa dele trabalhava, recebia psicografia. Era uma atividade muito intensa, mas ele ficava dormindo. E certo dia, o seu Pedro, nós estávamos reunidos, ele simplesmente falou: olha, a partir da semana que vem, eu não venho mais. Ah, por que, seu Pedro? O que foi? Eu falei: eu passo vergonha toda semana. Eu chego aqui, faz a prece e eu durmo. Faz a prece final e eu acordo. Mas o que eu venho? Venho aqui para dormir? Eu vou ficar na minha casa então, né? Não, senhor Pedro, não é assim. O senhor fica aqui, o senhor continua. Mas ele estava assim muito chateado. Não, para dormir eu prefiro ficar na minha casa, eu não venho mais. A gente conversou e convenceu ele a ficar. Aí ele ficou, passou mais uma semana, mais umas 2 semanas, e certo dia, dentro do grupo, nós tínhamos uma outra senhora, ela tinha uma vidência até bastante desenvolvida. E naquele dia, naquela noite, aconteceu que o seu Pedro dormiu e ela estava sentada do lado dele. E ela também dormiu. Foi, meu Deus do céu, agora é que... Aí quando termina a atividade, faz a prece final, os dois acordam. Aí essa senhora falou: não, realmente o seu Pedro dormiu, eu dormi, só que eu lembro exatamente o que eu fiz. Durante o meu sono, eu lembro de tudo o que aconteceu. O seu Pedro não lembrava de nada. Ela falou: o que aconteceu foi uma coisa extraordinária. Assim que começou as atividades, os espíritos vieram buscar o seu Pedro. Vieram buscar o espírito do seu Pedro. O corpo dele ficou aqui,
adormecido. Seu Pedro, espírito, foi levado para o mundo espiritual, e eu junto. E o seu Pedro, eles usam o seu Pedro para retirar pessoas que se encontram perdidas em lugares terríveis. Espíritos que estão passando por sofrimento intenso e que não têm condição de reconhecer criaturas do mundo espiritual. Eles estão tão ligados à matéria, tão ligados ao mundo material, que eles têm condições de perceber o seu Pedro encarnado e não têm condições de perceber um espírito desencarnado. Então nós precisamos do seu Pedro, eles usam o seu Pedro para ir buscar esses espíritos. E esses espíritos são recolhidos e em outras ocasiões são trazidos à nossa casa. Então o seu Pedro exerce uma atividade muito intensa durante o período em que ele está dormindo. E ele simplesmente não tinha a menor lembrança do que ele fazia. Precisou essa senhora acompanhar o seu Pedro para ver o que ele fazia. Essa atividade mediúnica se chama desdobramento. Então, quando nós vemos uma pessoa, às vezes adormecida, nós não sabemos exatamente o que está acontecendo com ela. Então, essa pessoa também precisa analisar o que está acontecendo, o que ela está passando. Talvez ela esteja realizando uma atividade extraordinária. Bem, o nosso tempo já foi, pessoal. Não acabou ainda, mas o nosso tempo já foi. Eu agradeço muito a atenção dos senhores. Foi muito bom retornar novamente a esta casa. Muito obrigado pela atenção.